Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor, o nosso Deus, colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 23, que está assim. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Veja, meu querido amigo, minha querida amiga, meus irmãos e irmãs, Jesus conhece a todas as pessoas, por quê? Porque ele é Deus. Nós cremos na doutrina da Trindade. Deus é três pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas há um só Deus. Então Jesus é onisciente. Sim, ele é Deus, ele é onisciente, ele conhece tudo e todos. E aqui o texto de João evidencia essa grande verdade. E Jesus estava então naquela festa da Páscoa em Jerusalém. Obviamente são três festas que os judeus tinham que observar durante o ano: a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos, nessa ordem. E na festa da Páscoa, então, Jesus estava operando muitos milagres ali, muitos sinais. E aí então as pessoas que o rodeavam, né, multidão, creram nele. Diz aqui, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Olha, ponto positivo, as pessoas vendo o que Jesus estava fazendo e creram nele por causa dos sinais. Creram no seu nome por causa dos sinais. Agora, veja só, meu irmão, minha irmã, que isso não foi o suficiente para atestar a fé dessas pessoas que creram no seu nome através dos sinais que viram em Jesus. Porque o texto continua assim, dizendo, mas o próprio Jesus não confiava neles. Sabe por quê? Porque ele conhece o nosso coração. Ele conhece tudo e a todos. Conhece o nosso coração. Diz aqui, porque conhecia a todos. Então vejam, as pessoas muitas vezes, elas querem crer ou creem naquilo que vem. Se seus olhos não contemplarem, jamais crerão. Então a sua fé é baseada naquilo que vê. Só que tem um detalhe: a fé liga-se ao invisível, não ao visível, ao intangível, não ao tangível. A fé invade o impossível. Então aqueles que só podem crer vendo têm uma fé limitada, tem uma fé que não pode resistir às provações da vida. Nós temos dentro do grupo apostólico alguém que exercia esse tipo de fé, Tomé. Ele mesmo, depois que Jesus ressuscitou, ele não tinha visto ainda Jesus ressurreto, ele disse aos seus companheiros que ele só creria se ele visse com seus próprios olhos as marcas nas mãos de Jesus, desse Jesus ressurreto, e também o lado do seu peito que havia sido ferido pela lança. Ele só acreditaria se visse com seus próprios olhos. Então Jesus aparece a ele, né, e vai junto dos demais discípulos, obviamente, e ele vai diretamente a Tomé e diz, olha, veja as minhas mãos e veja o meu lado, né? E o texto não diz que Tomé foi lá conferir, é mesmo, né? Tá aqui sua ferida, é mesmo, tá aqui, o Senhor foi ferido aqui pela lança. Não, ele não fez isso, apenas viu e se prostrou diante de Deus, diante de Jesus, dizendo, Deus meu, Senhor meu. Aí Jesus vai responder, porque você viu, você creu? Bem-aventurados aqueles que não viram e vão crer, que somos nós. Que não verão e irão crer, que somos nós. Nós cremos em Cristo Jesus sem tê-lo visto. Nós cremos na palavra de Deus sem termos vivenciado esses momentos lá do primeiro século. Nós somos bem-aventurados. A fé está ligada ao invisível. Então, por isso que Jesus não confiava naquelas pessoas que diziam, nós cremos no Senhor, porque o Senhor está curando aqui, está fazendo aqui, acolá. Jesus não confiava neles, porque a sua fé, entre aspas, estava baseada na sua
visão, na sua vista, né? Nos seus olhos, naquilo que estavam contemplando. E se não tivesse nada daquilo, eles ainda assim creriam em Jesus? Muito dificilmente. Mas a fé lida com o invisível. A fé precisa lidar com aquilo que nós esperamos, mas ainda está no futuro indefinido, mas nós cremos como se já estivesse nas nossas mãos. Então Jesus conhece o nosso coração, conhece a todas as pessoas. Aqueles que chegam nas igrejas e dizem Jesus chorando tal, quem sabe, né? Quem sabe realmente quem é crente numa igreja, num culto, é o próprio Jesus, através do seu Santo Espírito. Ele sabe quem é. Aqui é uma grande lição, uma advertência nossa, para que nós possamos servi-lo sinceramente, sabendo que Ele conhece o nosso coração, conhece a todos, Ele não precisa de testemunho de ninguém, Ele conhece a todos, então nós temos que nos aproximar dEle com o nosso coração aberto e, sem dúvida nenhuma, crendo nele, mesmo não vendo a sua pessoa, não tocando nele, não contemplando, gastando tempo em vê-lo, porque ele está assentado à direita do Pai. Temos que crer. E a fé, aquele que exerce fé, é aquele que vai agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ensina-nos o autor da carta aos Romanos. Pense nisso, coloque isso no seu coração e que Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim Ele permitir. Amém.